Eu tinha ficado devendo aqui para os irmãos uma explicação sobre o curso de crescimento e discipulado. Material que nós temos ali na igreja para fazer discipulado com novos convertidos. E essa semana eu fiquei muito feliz porque eu vi algumas pessoas que estão desenvolvendo isso aqui, outras nem tanto. Por isso eu estou fazendo aqui para dar uma incentivada, para que você possa continuar, tá bom? É só uma explicação para você entender melhor como que funciona. Esse curso tem 16 estudos, né? Eu quero fazer contigo aqui agora o primeiro estudo e depois assim por diante, né? O segundo, o terceiro, se Deus nos permitir, tá bom? Acompanha aqui comigo. Esse curso, esse primeiro estudo aqui é sobre quem é Jesus Cristo, a importância que tem de conhecer Jesus melhor, tá bom? Aqui você vai colocar a data que você iniciou. Eu vou discorrer esse primeiro estudo aqui para você poder compreender melhor como responder. Isso aqui vai te dar uma base muito sólida na sua caminhada cristã, tá bom? Vamos começar aqui. Você está agora diante de um grande desafio: conhecer de perto a Jesus Cristo. Embora tenha vivido há tanto tempo, precisamos conhecê-lo. É o próprio Jesus quem nos responde essa pergunta. Então, essa primeira questão aqui, você vai ler João capítulo 5, versículo 39 e responder qual é a maneira certa de conhecer Jesus. João 5,39 diz assim, aqui do lado direito aqui: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, qual que é a maneira certa de conhecermos a Jesus, segundo o que está escrito lá em João 5,39? A maneira certa é por intermédio das Escrituras Sagradas, tá bom? Por intermédio das Escrituras nós conhecemos a Jesus, porque nela nós julgamos ter esse conhecimento, né? O conhecimento de Jesus, e por intermédio disso recebemos a vida eterna, porque elas testificam a respeito de Jesus, tá bom? Então você vai escrever aqui: é por intermédio das Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Dando continuidade aqui, a Bíblia foi escrita para revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Lado esquerdo aqui, tá? A Bíblia foi escrita para revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, conforme o que está escrito lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, quem Deus usou? Quem foi que Deus usou para nos comunicar a sua verdade? Vamos ver lá? 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. E o 21 também. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, qual que é a resposta para essa questão aqui? Quem Deus usou para nos comunicar a sua verdade? Homens santos, mas não simplesmente. Foram homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? É isso que você vai colocar aqui: homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Aqui, dando continuidade. Examinando a Bíblia, vamos conhecer quem é Jesus Cristo. O que disseram João Batista, Simão Pedro, André, os samaritanos e o centurião que participou, que presenciou a morte de Jesus. Vamos ver o que João Batista falou a respeito de Jesus? João capítulo 1, versículo 34. João capítulo 1 e versículo 29 e 34 também. Depois nós vamos ver o 34. O que João Batista falou a respeito de Jesus? No dia seguinte ele viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que João Batista falou a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver o versículo 34.
pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então o que ele falou? Ele falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ele é o Filho de Deus. Tá bom? É isso que você vai responder aqui nessa linha. Só lembrando aqui, se você tiver interesse de receber esse material, eu posso imprimir e te entregar em mãos se você mora aqui na minha cidade. Agora, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e mora em outro local, eu posso te enviar por e-mail, tá bom? O que Simão Pedro falou a respeito de Jesus? Vamos ver, Mateus capítulo 16, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Que maravilha, né? Que bênção. O que Pedro falou a respeito de Jesus? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tá bom? Então é isso que você vai responder aqui. O que Pedro falou? Pedro falou que Jesus é o Cristo, o filho do Deus vivo. Qual foi o testemunho de André a respeito de Jesus? Vamos ver aqui, João capítulo 1, versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, Pedro, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, qual foi o testemunho de André? Foi que ele tinha encontrado o Messias, que Jesus é o Messias, que quer dizer Cristo. Então, aqui é importante salientar que aqui fica bem claro, que Messias é um título, É um título de alguém que eles esperavam. Então, Messias, o significado de Messias quer dizer Cristo, porque muita gente às vezes acredita que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não é. Cristo é um título. É o título daquele Messias, Significa que Cristo é o Messias esperado, que os judeus esperavam. O judeuzinho lá, criança, ele crescia, seu pai ensinando para ele que um dia viria um Messias. Infelizmente, até hoje, a grande maioria dos judeus esperam o Messias. Nós sabemos que ele já veio, que é Cristo Jesus. Tá bom? Então é isso que você vai colocar aqui nessa linha aqui, o testemunho de André. O que os samaritanos falaram? Os samaritanos que eram inimigos dos judeus, o que eles disseram a respeito de Jesus? Então vamos ver aqui em João capítulo 4, versículo 42. Diziam a mulher, a samaritana lá, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Qual que foi o testemunho dos samaritanos? Então você vai escrever nessa linha aqui. O testemunho dos samaritanos foi que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que o centurião, aquele que presenciou a morte de Jesus, aquele centurião que era oficial do exército romano, que presenciou a morte de Jesus, o que ele falou? Qual foi o testemunho dele a respeito de Cristo Jesus? Vamos ver aqui. Mateus 27, e o versículo 54. Diz assim, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então esse foi o testemunho do centurião. Você vai escrever aqui. O centurião disse que ele é Cristo, é o verdadeiro Filho de Deus. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Tá bom? Vamos para o próximo aqui, o segundo tópico. Segunda questão. Não foram apenas os que conheceram a Jesus que deram testemunho sobre o seu caráter. O próprio Jesus tinha consciência de quem ele era. O que ele afirmou nos textos abaixo? O que Jesus falou a respeito de si mesmo? Aqui em João capítulo 18, aliás, João capítulo 5, versículo 18. O que ele falou? Vamos ver aqui? Versículo 18. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também, olha só, dizia que Deus era o seu próprio Pai. Então o problema aqui, a perseguição que ele sofria era justamente por essa questão. Jesus falava a respeito de si mesmo, que Deus era o seu próprio Pai.
fazendo-se igual a Deus. Então aqui está o motivo da perseguição, né? Então o que você vai escrever aqui? Aqui em João capítulo, aqui em cima aqui, ó. O que Jesus falou a respeito dele mesmo em João 5,18? Que Deus era o seu próprio Pai, né? Ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. É isso que você vai escrever aqui. Vamos ver o que Jesus falou a respeito de si mesmo em João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então é isso que você vai colocar aqui, ó. João 6,35. Jesus falou que ele é o pão da vida. Ele se declarou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Talvez você saiba disso aqui, né? Mas de repente você conhece alguém que precisa, né, entender melhor a respeito de Jesus. Então nesse primeiro estudo aqui a gente está vendo quem é Jesus, tá bom? Você pode compartilhar esse vídeo com alguém que precisa. E se essa pessoa sentir e pedir para você, você pode entrar em contato comigo, eu te mando esse material. Ou você pode me passar um e-mail que eu mando para essa pessoa, o PDF, para essa pessoa imprimir, ou um Word, né? Documento do Word, tá bom? João 8:12, o que Jesus falou a respeito de si mesmo aqui em João 8, versículo 12? De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Opa, peraí, só um minutinho que eu abri o negócio aqui sem querer. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Aí, acho que agora tá bom. Tá bom aqui. Então vamos lá. A gente estava em João 8:18, né? Tá. O que Jesus falou a respeito de si mesmo? Eu sou a luz do mundo. Aqui, ó. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que eu vou escrever aqui em João 8:18? Jesus falou a respeito de si mesmo que ele é a luz do mundo. Que aquele que segue a ele não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Tá bom? O que diz João 14, versículo 8? João 14 e 8. Deixa eu só arrumar aqui. João 14, 8 e o 9 também. João 14, 8 e o 9 também. O que Jesus falou a respeito de si mesmo lá? Vamos ver? Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. O 9 também, tá? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então é isso que você vai colocar ali. Jesus falou a respeito de si mesmo que quem vê ele, vê o Pai. Por quê? Porque ele e o Pai são um só. Tá bom? Vamos para o terceiro aqui, terceiro tópico. O que disse Deus, o Pai, a voz do céu, na ocasião do batismo de Jesus? O que o Pai falou a respeito do Filho? Qual foi o testemunho de Deus a respeito do seu próprio Filho? Mateus 3, versículo 16 e o 17 também. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso é o que você vai colocar ali. O testemunho do Pai a respeito do Filho é este. A voz do céu, né? Foi esta: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Tá bom? Vamos para frente aqui para não ficar muito comprido. Após conhecermos os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus, podemos perguntar como isso pode influir na minha vida. Como que pode influenciar na minha vida eu conhecer melhor Jesus? Esses testemunhos, né? O que isso pode influenciar? Muda a maneira como eu vejo? Muda a minha maneira de andar com Cristo? Claro que muda, com certeza. Você vai se aproximar de Jesus, vai ter um conhecimento maior a respeito de Cristo. Isso vai melhorar a maneira como você, né? A maneira como você vê as coisas, como você vê
enfrenta as coisas aqui no mundo, tá bom? Vamos lá, aqui no 4. Muitas pessoas desejam conhecer a Deus. Segundo Mateus 11, 27 e João capítulo 1, versículo 18, qual a única forma de conhecermos a Deus Pai? Existe uma forma melhor? Existe uma única forma de conhecer a Deus? Vamos ver o que fala aqui em Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui tem muita coisa, que dá uma pregação. Tem muita coisa aqui. Mas qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é saber qual a única forma de conhecer a Deus Pai. Por intermédio do Filho. É isso que você vai escrever aqui. A única forma de conhecer a Deus Pai é por intermédio do Filho, né? Ele diz aqui, tudo me foi entregue. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai. Esse é o ponto aqui. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então o Filho revela Deus para quem ele quiser. Para quem ele quiser. Aqui, ó. Para quem ele quiser. Tá bom? Mas é importante você entender que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Tá bom? Então, para conhecer Deus Pai, tem que ser por intermédio do Filho. Vamos ver o que diz João capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito do Pai, que está no seio. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, ninguém jamais viu a Deus. Nós só vimos Deus por intermédio do Filho. Tá bom? Porque foi o Filho quem revelou o próprio Pai. Tá bom? Então, a maneira correta, a única forma de conhecer a Deus Pai é por intermédio do Filho. É isso que você vai escrever aqui. Vamos aqui para o 5. Muitas pessoas desejam aproximar-se de Deus. Então, aqui em cima nós vimos conhecer, né? Como conhecer a Deus, é por intermédio do Filho. Agora vamos ver como se aproximar de Deus. Qual a única maneira de nos achegarmos ao Pai? Conforme João capítulo 14, versículo 6. Qual a única maneira? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a única maneira de se achegar, se aproximar de Deus, é por intermédio de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui é tremendo. Esse versículo aqui fala muito. Aquilo que Adão e Eva obstruíram lá, quando eles saíram do Jardim do Éden, foram expulsos do Jardim do Éden, o caminho para a vida, o caminho para a árvore da vida foi interrompido. Não sei se você se lembra, mas Deus colocou querubins ali, impedindo que eles voltassem. Ou seja, o caminho foi obstruído. A Bíblia fala de uma espada de fogo que revolvia ali e protegia. Não deixava ninguém retornar, para que eles não pudessem retornar e comer da árvore da vida. Esse caminho que foi obstruído lá, Jesus diz que Ele é o caminho. Então Ele está abrindo um caminho para nós. Isso é maravilhoso. Não sei se você se lembra, mas Adão e Eva, eles mentiram, né? Eles ouviram a mentira da serpente, né? Aquela meia verdade lá, que era uma mentira completa. Então Jesus fala assim, eles mentiram lá, mas eu sou a verdade. O caminho que foi obstruído lá, eu estou abrindo para vocês. A verdade que Adão e Eva falharam lá atrás em falar, e deram ouvido à mentira, eu sou a verdade. A vida que foi impedida deles lá ter a possibilidade de acessar, eu estou trazendo para vocês aqui, porque eu sou a vida. Isso é tremendo, é magnífico. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Onde que eu estava aqui? João 14, 6, né? Então a única maneira de se aproximar de Deus é por intermédio de Cristo, porque Ele é o caminho. Tá bom? O 6. Muitas pessoas acham, aqui em cima aqui, ó, muitas pessoas acham que é suficiente acreditar em Deus. Será que é suficiente? Tem muita gente que diz assim, não, mas eu creio em Deus. Isso é o suficiente. Será que é? Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então não é o suficiente, né? Até o diabo crê.
Então o diabo crê, né? E o diabo crê muito mais que muita gente por aí, né? Ele crê em Deus porque ele sabe que Deus existe. Ele crê e estremece, mas o problema dele é que ele não obedece. Vamos ver João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, não basta crer somente em Deus, eu tenho que crer no Filho também. Tá bom? Credes também em mim. Tá bom? Então aqui, acreditar em Deus é bastante? Não, você vai responder aqui, não. O que devemos fazer além de crer, o que devemos fazer além de crer em Deus Pai? Crer no Filho. Preciso crer no Filho. Ele é indispensável, tá bom? Vamos ver aqui, João capítulo 20, segundo aquilo que está escrito lá em João capítulo 20, versículo 30, versículo 31 também. Para quê? Qual que é o propósito? Para que as Escrituras nos revelam o que Jesus Cristo fez e quem Ele é? Qual que é o propósito das Escrituras nos revelar o que Jesus fez e quem Ele é? Vamos ver? João capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para quê? Olha aqui, para que creais que Jesus é o Cristo. Então, qual que é o propósito das Escrituras nos revelar o que Jesus Cristo fez e o que Ele é? Qual que é o propósito? Para quê? Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, né? Prometido, o Filho de Deus. Olha o propósito aqui, de novo aqui, ó. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Então você vai colocar aqui, qual que é o propósito? Qual que é o propósito? O propósito é que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Messias. E crendo, nós tenhamos vida em seu nome, tá bom? Aqui, finalizando, vamos para a aplicação. Agora, diante de todos esses testemunhos, que tal você escrever com as suas próprias palavras sua opinião sobre quem é Jesus Cristo? Então você vai escrever aqui quem é Jesus para você. Você pode pegar tudo isso que você estudou aqui em cima e colocar aqui embaixo, tá bom? Com as suas palavras, é claro. Escrevendo o que Jesus significa para você. Quem é Jesus? Ele é indispensável, o único meio de nós nos achegarmos a Deus. Aliás, Ele é o próprio Deus, né? Nós queremos que Jesus Cristo é Deus. Aqui embaixo, aqui. Já creu em Jesus Cristo como seu Salvador? É importante, isso é importante. Não, nós vimos aqui que não basta somente crer em Deus, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso acreditar em Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só por intermédio dele que eu posso me achegar a Deus. Que diferença faz para você crer em Jesus Cristo? Isso interfere na sua vida? Significa alguma coisa para você crer em Jesus? Ele é importante para você? Se não é, deveria ser, porque Ele é a tábua de salvação. Ele é o único caminho, não tem outro. Eu tenho que passar por Cristo. Por isso que nós devemos falar de Jesus. Tá bom? Como você pode melhorar ainda mais o seu conhecimento sobre Jesus? Como? Através do quê? O que fala Jesus? As Escrituras, né? Somente por intermédio de Cristo, aliás, somente por intermédio das Escrituras, eu aprendo mais a respeito de Jesus. Finalizando aqui, essa é a leitura diária que você vai fazer, tá bom? Todos os dias você vai ler esses versículos aqui. Aqui fala sobre Jesus, quem Jesus é, o que Ele fez. Isso aqui vai solidificar o seu conhecimento a respeito de Jesus Cristo, tá bom? Encerramos aqui. Na próxima oportunidade eu vou falar aqui no estudo 2. Lembre-se que eu falei para você no início, são 16 estudos, né? O primeiro estudo nós vimos aqui que fala sobre quem é Jesus e o que Ele fez, os testemunhos que deram sobre Ele e o que Ele falou a respeito de si mesmo. Aqui no segundo estudo, que na próxima oportunidade a gente vai falar, é a respeito de quem nós somos, né? É muito importante a gente saber quem a gente é, que eu sou, né? Eu sou bom, eu mereço, eu tenho méritos diante de Deus, eu posso me justificar diante de Deus, né? Quem eu sou? Quem é o ser humano, né? Então, esse vai ser o nosso próximo estudo, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe você, espero que eu tenha ajudado você. Espero que você compartilhe esse vídeo com alguém, né? Compartilhe esse vídeo.
Bem provável que muita gente não vai assistir toda, às vezes assiste só um pedacinho, mas eu espero que você tenha chegado até aqui comigo. Isso é muito importante, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A Bíblia diz que se eu tiver que me gloriar, que eu me glorie em conhecer a Jesus. Tá bom? Grande abraço. Deus abençoe abundantemente a sua vida.